Medida provisória 1227 do governo federal brasileiro conseguiu trazer de maneira muito negativa uma união de todos os setores no Brasil. Isso porque ela traz prejuízo generalizado a todas, a 100% das cadeias produtivas no Brasil, e não importa o segmento ou elo em que o indicador, o ator esteja ali posicionado. Pode ser na indústria, pode ser na produção, pode ser no transporte, todo mundo é prejudicado pela MP do governo federal. E principalmente o produtor rural. E você vai entender por que agora. Nós vamos conversar com Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que participa do programa conosco. E Cristiano, é assustador, né? Eu tenho uma lista aqui de instituições, de empresas, vai desde o pessoal do suco de laranja, quem produz café, a indústria, a CNI abandonou a comitiva lá na China depois da publicação dessa medida provisória. O que isso representa para o mercado de grãos? Boa tarde, seja bem-vindos. Muito boa tarde, Fabiano. Mais uma decisão bem prejudicial ao nosso agro. A gente costuma dizer que o governo muitas vezes faz o que sabe fazer melhor, né? Que é atrapalhar o setor produtivo. E de fato nós temos mais uma medida que gera, sim, sinais de prejuízo ao setor. Na prática, o que a gente viu na terça-feira com a publicação da MP 1227 foi uma tentativa do governo de sanar as contas públicas através de um aumento da arrecadação de impostos, um aumento da carga tributária. Apesar dos próprios sites e meios de comunicação do governo salientarem que não houve um aumento da carga tributária, e sim um ajuste de pontos em desalinho que tinha na política de créditos, na prática o que foi gerado foi sim um aumento tributário no Brasil. Isso se deu, Fabiano, primeiro falando da motivação disso, né? O governo tentou reonerar a folha de pagamentos, fez ali medidas para reoneração da folha de pagamentos, uma medida ali que traria aos cofres públicos cerca de 26 bilhões de reais, mas não conseguiu devido ao barramento disso no Congresso. Para tentar trazer esse caixa de volta às contas públicas, o governo colocou esse MP, mudando algumas regras do ITR, mas esse não é o problema principal, e sim a política de PIS e COFINS. Na prática, o que o governo fez foi com que os setores compradores, né, as indústrias, as empresas brasileiras, que aproveitavam o crédito gerado de PIS e COFINS na entrada, né, na compra dos seus insumos, para abater os seus impostos na saída dos seus produtos. O governo fez algumas mudanças, colocando que esse crédito de PIS e COFINS da entrada só poderia ser usado para abater PIS e COFINS da saída e não outros impostos. Como os setores exportadores são isentos de PIS e COFINS na saída, eles geram um crédito na entrada, porém não têm uso para esse crédito na saída por terem já operações isentas na exportação. Por isso que o impacto maior é realmente no setor exportador, apesar do impacto ser generalizado na cadeia, o maior prejudicado é o setor exportador. E quando a gente fala em exportações, né, Fabiano, estamos falando aí de 80% do mercado, 75, 80% do mercado de soja e derivados no Brasil, e estamos falando aí de um 30 a 40% do mercado de milho, 20% a 30% do mercado pecuário, uma grande parte do mercado de frangos e aves, suco de laranja, algodão, todos os setores, portanto, afetados. Se nós majoramos os custos dos compradores, nós vamos ter ali descontos maiores nos preços pagos ao produtor, então, de forma indireta, o produtor vai ser, sem dúvida, afetado. O produtor vai ser, sem nenhuma dúvida, afetado. Eu vou chamar de ganância por impostos, né, de cobrir as contas de qualquer forma. E quando a gente fala o produtor, nós estamos falando que não fala o produtor rural, está falando de toda a equipe que trabalha com ele, que são trabalhadores de toda a ordem, de nível superior, de ensino médio, por aí vai, que trabalham nas propriedades, que trabalham nas lojas, e temos aí uma distinção enorme em relação a todos eles. Como é que essa medida provisória que se acreditava que não passaria, né, que não seria publicada, publicou e, de repente, a gente pode-se ter uma maneira de rever este cenário que
trouxe ali uma paralisação nas negociações, um susto bastante grande em diversos setores no Brasil, Cristiano? Olha, Fabiano, o que a gente tem observado desde ontem, né? Primeiro que diante da incerteza, né, e até para calcular esse impacto, as empresas tomaram como decisão sair do mercado, né? Uma decisão ali para elas avaliarem realmente qual é o impacto que elas vão ter e qual é o recálculo que elas vão ter que fazer na hora da precificação dos insumos que elas compram. Entre esses insumos, os grãos que essas empresas compram para processamento ou para exportação. E também a gente teve uma surpresa até nos parlamentares ligados ao agro. Nós temos como clientes produtores rurais que têm atuação legislativa, ou como deputados, ou com proximidade às associações, ou às entidades ali ligadas ao agro, e a gente viu muita surpresa também dentro do meio legislativo, onde não se esperava tal medida e desta forma, né? Foi como se uma surpresa ali pegasse também os próprios deputados e senadores. Existe forma, sim, deles buscarem mudar, alterar o texto da SMP ou até derrubar a medida. Mas uma MP ela é uma medida unilateral, né? Uma medida provisória, ela vem assinada só pelo governo, pela Casa Civil, né? Governo federal, e ela não precisa necessariamente, pelo menos para sua publicação, a aprovação do próprio Congresso. Ele pode mediar isso depois, mas na prática agora a medida foi publicada e vai ficar vigente, né? A menos que tenha-se alguma mudança daqui para frente. O que a gente escutou desses deputados que conversamos ontem é que eles já estão buscando realmente uma medida ali para conter essa situação e tentar reverter esse cenário. Mas você citou uma palavra muito boa, né, Fabiano, que é essa sana do governo por arrecadação de impostos. A gente vê que o que o governo tem feito para tentar trazer uma saúde fiscal para o Brasil está focado em aumentar imposto. O governo não consegue controlar a despesa está desenfreada, o nosso déficit nominal já chega aos níveis da pandemia, mesmo sem termos todos os gastos adicionais que foram gerados na pandemia, para auxílio emergencial, auxílio de empresas e outros. Nós temos aí o governo caminhando para uma despesa tão grande quanto tínhamos lá, um déficit tão grande quanto tínhamos lá. Então, qual é a forma de tentar sanar as contas se as despesas estão desenfreadas? Arrecadar mais imposto, e essa é mais uma medida que visa isso.